Aula 6, a agência inteligente. É o passo, ah, que a gente vai dar hoje, né. Então, onde é que você está agora? Se você assistiu todas as aulas, assistiu da aula, 1, né, até hoje, até a aula 6, o que que você já aprendeu? Você já aprendeu a usar IA, as ferramentas, os prompts, como é que funciona para você conversar com a IA, como é que você consegue criar os prompts, a questão básica, né? O que é um chat GPT, como conversar com ele. Você também aprendeu como criar os conteúdos, né? Fazer os posts, os roteiros, materiais de vendas, utilizando a inteligência artificial, né? Utilizando os prompts, como conversar com a IA, para a IA te ajudar a criar o próprio prompt, né? Porque ninguém melhor para dizer como trabalhar do que a pessoa que vai trabalhar, né? Então, a IA ela consegue ajudar também na construção dos prompts. A gente falou sobre o foco, né? Que é aquele método para ver se o prompt está com contexto, né? Que aí é a função, o objetivo, o contexto e o tipo de output que a IA tem que dar, né? Qual é a estrutura de saída. Então, isso tudo a gente falou, né? Tanto na parte de prompts, a gente falou também na parte de criar conteúdos, a gente mostrou aqui como fazer os carrosséis, você pede os carrosséis agora. É até interessante porque quando a gente fez a aula dos carrosséis, a gente não tinha as imagens sendo criadas todas separadas. Agora, se você já pede um carrossel para o ChatGPT, ele já te entrega, você fala quantas imagens você quer, um carrossel de 5 imagens, ele já te entrega as 5 imagens separadas. E aí você consegue fazer o download já direto das 5 imagens em um download único. Então, tipo, facilita muito, agiliza muito a produção, tá? Então, a gente já tem aqui a parte de criação de conteúdo, né? A gente tem a parte de criação de vídeo, mostrei para vocês o Google Flow, como é que a gente consegue fazer os vídeos lá de forma gratuita, e rápida, né? Só fazer a questão dos scripts e definir certinho, né? Botar uma foto, você colocando a foto para dar continuidade, para você botar, sei lá, uma família, qualquer coisa, você consegue fazer isso utilizando o Google Flow. O Google Flow, se você tem o plano do Gemini, você consegue mais créditos no Google Flow. Então, você já consegue criar mais vídeos lá. Eu acho que é um excelente hoje, assim, para criação de vídeo, é o melhor custo-benefício que tem. Se você quiser, eu quero criar vídeo, faz uma conta no Gemini e você trabalha com o Google Flow, tá? Eu testei recentemente umas plataformas de geração de vídeo, tipo a Higgsfield, por exemplo, e assim, o custo é altíssimo, é muito caro, você gasta muito crédito, muito rápido. Eu fiz uma conta de 30 euros, 29 euros, se não me engano, dólares no Higgsfield. Para gerar um vídeo, eu gastei praticamente 80% dos meus créditos, né? Então, muito cuidado, tá, com essas plataformas de geração de vídeo. Vai no seguro, vai no Gemini, paga a conta ali, o plano de 20 dólares, né, de 100 reais, e aí você consegue os créditos tanto para usar Nano Banana para gerar imagem, para gerar vídeo também, né, e quem tem o GPT fica um pouco travado na criação de vídeo, apesar de ter uma qualidade de geração de imagem muito boa dentro do GPT, tá? Então, mostrei para vocês também a questão de propostas, né, como que a gente consegue criar os argumentos com IA. A gente falou sobre os prompts, né? Eu coloquei aqui o prompt para vocês na aula 3, se eu não me engano. 3, 4, acho que foi aula 4. Coloquei o prompt, né, daquele agente que fazia a parte de qualificação de leads para ajudar a dar os argumentos, a contornar as objeções, baseado nas conversas que o cliente vai tendo com vocês. Então, a gente tem aqui essa parte de vendas, né?
E aí a parte de criar os agentes, né, que são as automações inteligentes, que a gente conversou na aula passada sobre os agentes inteligentes, né, os agentes de IA, quem são, como é que funcionam. Mostrei para vocês que existe a possibilidade de fazer, né, a utilização dos agentes no Cloud Code, né? Eu dei uma analisada no GPT para ver se a gente consegue gerar os agentes ali. Não achei nada muito fácil assim de criar os agentes, então muito provavelmente a gente não consegue fazer uma utilização como a gente tem no Cloud Code. Então o Cloud Code e a gente tem o Codex, que é do ChatGPT, né? Mas dentro da plataforma do ChatGPT a gente não tem, a gente tem apenas o Codex, tá? Para quem não conhece o Codex, eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês verem qual é a cara dele, que aí fica mais fácil para vocês entenderem o que é. Deixa eu só achar aqui o Codex. Peraí. Que você foge um pouco daquela interface do GPT, né? E aí você vai para uma interface um pouquinho mais parecido assim com um desenvolvimento de software, alguma coisa desse tipo. Deixa eu só diminuir aqui e eu consigo botar o Codex para vocês. Ups, não. Isso aqui, ó. Bom, esse aqui é o Codex. Tá? O Codex é a parte de agente do ChatGPT. Então, aqui, se você tem a conta do ChatGPT, você consegue acessar o Codex. Então, eu estou aqui na minha conta Plus, eu consigo conversar aqui com o Codex. No Codex, você consegue ter os agentes, você consegue criar conexões. Então, aqui você tem os plugins, né? Você faz os plugins com diferentes aplicativos, né? Aplicações também. E aí você consegue falar com o agente consegue trabalhar numa pasta local, ele consegue ter projetos, ele consegue ter aqui os plugins são os apps que você consegue conectar. Então aqui, ó, por exemplo, o Canva, você consegue conectar o plugin do Canva, e aí se eu botar aqui o plugin do Canva, ele vai pedir para eu dar uma chave de API, onde eu vou fazer a conexão do Canva com o Codex, e aí eu consigo aqui no chat pedir, utilize o Canva e crie uma imagem XYZ no Canva, e aí ele vai fazendo essa conexão e atuando junto às outras plataformas. Aqui o HeyGen é uma criação de vídeos, avatares, né? Você consegue fazer um avatar de você mesmo, e aí você consegue centralizar toda a produção, ao invés de tipo, vou ter que gerar o vídeo, vou entrar na plataforma de vídeo, tem que gerar a imagem, vou entrar na plataforma de imagem. Aqui no Codex e também no Cloud Code, que são iguais assim em termos de usabilidade, você não precisa ir nessas plataformas, você faz tudo aqui a partir de um chat. Então, a partir do chat, você vai conversando aqui com o agente, e você fala, conecta com o HeyGen, cria um vídeo com um script aqui. Ou então, gere um script e peça para o HeyGen criar um vídeo. É mais ou menos assim. E aí ele vai conectando as peças, que já estão todos conectados aqui via plugins, e aí vai fazendo as automações acontecer. Aqui é você solicitando via chat, ok? A outra opção é esse aqui, que é o schedule, né, que é você consegue agendar tarefas. Então, posso pedir aqui, agendar uma tarefa diária. Aí, tipo, o que eu quero que ele faça diariamente? Aí eu peço para ele diariamente, cria um script de vídeo, pede para o HeyGen criar o vídeo, uma vez que o vídeo estiver pronto, posta no Instagram. E aí, todo dia, às 9 horas da manhã, que é o horário que está aqui agendado, que eu agendei essa tarefa, ele vai fazer isso, tá? Então, é assim que funciona o Codex, que é o do ChatGPT,
E aí a gente tem o concorrente do ChatGPT, que é o Claude Code, que a interface é muito parecida. Olha como são parecidas, tá vendo? No Claude Code, a gente tem aqui esse, que é o Cowork, né? Então, se eu botar aqui eu tenho aqui as tarefas que estão agendadas, aí eu também tenho a opção aqui, ó, Clammer, Instagram, Daily, Carrossel. Esse aqui está, postagens, elas foram feitas de forma automática, tá? Todo dia, 9 horas da manhã, faz a postagem. Eu posso até entrar aqui não sei se eu vou conseguir entrar, show. Então, automaticamente, todo dia, às 9 horas da manhã, faz uma postagem, e aí eu já criei aqui no Cloud Code, se eu pegar aqui nos projetos, deixa eu só ver aqui, recentes, carrossel, empresa, né? Deixa eu ver se é esse aqui. O, não sei se eu deletei, mas você consegue criar a arte, né, em cima da arte, e em cima dessa arte você pede para ele fazer as criações. Carrossel com API, acho que esse não. Develop GitHub, terá um modelo Cloud Automation. É, não vou achar. Mas, de qualquer forma, deixa eu mostrar aqui para vocês as postagens que foram feitas. Aqui, esse perfil, ó, esses carrosséis aqui foram todos criados com o Cloud Code e postados automaticamente. O texto aqui então, também foi feito automaticamente, e aí você consegue fazer isso e deixar isso rodando no automático, né? Pelo menos um post carrossel você consegue fazer de forma automática, e aí você não precisa ficar alimentando as redes sociais assim de forma tão desesperadora. Então, uma vez por dia, você vai rodar a automação vai rodar. Essa automação ela só roda se você tiver com o computador aberto, tá? Se o computador estiver fechado, ela não roda, ela vai rodar assim que você abrir o seu computador. E aí você pode fazer esse tipo de automação aqui no schedule do Codex, ou você faz aqui esse aqui, eu nem sei, são tão parecidos. Aqui você também faz no schedule do Cloud Code, tá? Então, aqui no Cloud Code, quando você começa um novo chat, você pode botar aqui o Cowork é quando ele faz o esquema de... aqui, ó, achei. Aqui é o que eu pedi para ele fazer, né? Aqui ele faz conexão automática com o Google Drive, porque eu já botei esse aqui, ó, você consegue customizar as suas conexões, e aí aqui são as skills que eu tenho, né? Skill é o prompt, então esses são os prompts que eu tenho, e aí eu consigo também ter os conectores. Aqui são os apps que eu já tenho conectado, né? O Compose é o que faz a conexão com o Instagram, né? Eu tenho o Google Drive, eu tenho o Higgsfield, que gera as imagens e vídeos para mim de forma automática. Essa plataforma aqui, a Clammer, ela gera contexto. Eu tenho o meu Gmail, eu tenho o meu Calendar, WordPress, né? Então tenho alguns conectores. E assim vocês também podem ter os seus conectores, criar suas tarefas agendadas, né? Você pede todo dia para ele agendar, e aí, se eu clicar aqui, ó, Run Now, ele já vai fazer também automaticamente, tá? Então, assim que a gente faz
as automações hoje em dia de uma forma assim mais simples, tá? Então, isso que vocês viram de uma maneira um pouco não tão profunda, mas isso que é criar agentes, né? Então, como é que funciona uma agência de turismo hoje, né? Então, antes de transformar a agência de vocês, antes de vocês digitalizarem de qualquer jeito, sem uma organização, é importante você entender o fluxo atual do seu negócio, né? O fluxo atual da agência, e que cada etapa do seu fluxo é uma oportunidade de automação. Então, a gente tem aqui, né? Botei aqui para vocês 5 fluxos, né? Você tem um fluxo de marketing, você tem um fluxo de atendimento, orçamento, venda e a parte de operacional, né? Então, cada etapa dessa consome tempo, energia, né? E aí você fazendo uma automação, você consegue liberar a equipe para o que realmente importa, né? Que é dar atenção para o cliente. Então, ao invés de você ter ali o seu funcionário ou você mesmo parado em algumas situações, por exemplo, fazer uma postagem no Instagram. Postagem no Instagram, hoje você não gasta mais tempo, você não gasta nada, você consegue deixar 100% automático. Então, tipo, se você hoje demora 2 horas, 3 horas para fazer um post carrossel para postar no seu Instagram, está perdendo tempo, está perdendo 3 horas do seu dia, 3 horas do seu dia que poderia ser destinado a uma outra tarefa, destinado, de repente, a falar com os clientes, a fazer follow-up com os clientes, focar um pouco mais né, na aquisição de novos clientes, entendeu? Então, esse tipo de coisa que vocês têm que prestar atenção. Então, esses são 5 fluxos assim, padrão, é a agência de viagem e também qualquer outra empresa, você tem os mesmos fluxos, né? Tem também a parte financeira, que eu não coloquei aqui, né? Mas você teria também essa possibilidade de fazer automações na parte financeira. Mas dessa vez eu nem computei aqui a parte financeira, tá? Então, onde é que entra a IA? Né? Onde a IA pode e poderá entrar na sua operação, né? Lembrando que a IA não substitui pessoas, o objetivo é que ela amplifique, né, cada função da sua empresa e aumente a performance, né, aumente a performance. Então, se você atende um cliente por hora, com a IA você pode atender 2 a 3 clientes por hora, por exemplo, tá? Então, esse é o objetivo da IA, é potencializar o seu negócio, é você ter a capacidade de brigar com grandes empresas tendo um time enxuto, né? Então, você tem aqui marketing, né? O que a gente consegue automatizar com marketing? Conteúdo, campanhas, segmentações, a gente consegue fazer tudo isso de forma automatizada. Atendimento, a gente consegue fazer respostas rápidas e qualificadas no WhatsApp. Eu fiz aqui na aula 4, né? Eu desenvolvi só para aula, né? Para mostrar para vocês como que dá para fazer um agente SDR. Então, você tem um agente que vai fazer a qualificação dos seus leads, né? Já vai fazer o atendimento no WhatsApp. Então, existem plataformas hoje que fazem isso, né? Então, vocês conseguem contratar já plataformas que possam embarcar um agente de IA no seu WhatsApp para te ajudar nesse retorno. Mas muito cuidado, né? Porque um agente de IA sem contexto, ele joga contra a sua empresa, joga contra o seu negócio. Então, atenção sempre no contexto e definir bem as regras, né? Lembra que a gente falou na questão do prompt, né? Toda essa definição do que fazer, do que não fazer, né? Como é que a gente consegue fazer esses prompts para que os assistentes, os agentes de IA, possam responder as coisas e executar as funções com todas as regras da sua empresa atreladas, né, a esse resultado. Então, muito cuidado em relação a isso. Então, a gente tem um atendimento, né, a gente tem um SDR atendimento basicamente, assim, não é basicamente a mesma coisa, mas é o mesmo fluxo, né? Se você tem uma plataforma que faz atendimento para responder perguntas frequentes, você consegue também ter o SDR, praticamente a mesma plataforma vai ter, é só o tipo de agente, o tipo de execução dele, o objetivo é diferente. O agente de atendimento, o objetivo é responder perguntas.
né? O objetivo do SDR é fazer perguntas, né? Então, vai fazer perguntas, tipo, o que a gente fez aqui na aula 4, vai viajar para onde, quantas pessoas, é família, tem criança, tem idoso, qual cidade quer sair, tem previsão de investimento, né? Tem budget já para viagem, tem alguma data já pré-definida, então esse tipo de coisa o agente SDR faz. A parte de operação, reservas, confirmações, documentações automatizadas. Essa parte de operação ainda está um pouco dificultada, por quê? Porque as operadoras ainda não entregam esse tipo de informação. Algumas sim, outras não. Então, você tem um pouco de dificuldade para... eu tenho um agente que conversa com todas as operadoras e consegue fazer uma reserva automatizada, consegue confirmar tudo de forma automatizada. Esse tipo de coisa não dá para fazer. O que dá para fazer, assim, em termos de confirmação, você consegue fazer a confirmação com o seu cliente, uma vez que você joga no seu sistema, aí você salvou ali no seu sistema que você efetuou a reserva, o pacote do cliente está finalizado, etc. Aí você consegue criar um gatilho com esses conectores que eu mostrei, e toda vez que entrar um novo cliente numa planilha de Excel ou um novo pacote fechado no banco de dados ou numa planilha de Excel, isso vira um gatilho, porque o agente de IA pega eu já passo para você o link aqui, tá? Pega as informações e aí ele, em cima dessas informações, o que foi colocado lá, manda um e-mail para o cliente. Oi, fulano, ó, a sua viagem está confirmada, o seu ticket de voo é esse, sai dia tal, do aeroporto tal, o seu hotel é esse, aqui são sugestões de restaurante no entorno do hotel, esse tipo de coisa são possíveis de serem executados em termos de operação. A busca em si, nas operadoras, ainda não, tá? Mas eles não podem demorar muito para liberar, porque se eles não fizerem, alguém vai fazer. Financeiro, né? A gente tem aqui relatórios, previsões, controle de fluxo de caixa, a gente consegue fazer análise financeira baseada em tendência de mercado, a gente consegue fazer, tipo, quem tiver um histórico um pouco maior, né? Tipo, teve a gente teve a crise de 2008, né, que foi uma crise da bolha imobiliária nos Estados Unidos, que foi uma crise global, que tipo, muita gente teve dificuldade financeira, e assim, o mercado de turismo é um mercado que vive pedindo pelo amor de Deus que ninguém faça nenhuma cagada para não ter nenhum tipo de crise, né, porque se tiver uma crise, seja ela qual for, tipo, crise do petróleo, turismo afetado, a bolha da internet afetado, qualquer coisa, né, qualquer coisa que acontece no mundo, o turismo é afetado, né? Então isso não é legal, e a gente precisa estar sempre atento em relação a isso. Mas se você tiver esse histórico, vamos supor, na crise do petróleo, sei lá, desse ano, né? A gente tem agora, vamos pensar aqui que a gente teve esse imbróglio aí com o Irã, teve uma crise do petróleo, consequentemente também deu uma mexida, né, nas viagens, no fluxo de caixa de vocês e tal. Aí, quando a gente tiver, sei lá, daqui a 2 anos, 3 anos, 5, 10 anos, tem uma outra crise de petróleo. O que aconteceu, né, em 2026, quando teve a crise de petróleo? Como é que foi o mercado? Como é que o mercado atendeu? A inteligência artificial, ela consegue pegar essa informação do que aconteceu em 2026 e trazer esse retrato, né, esse recorte, para daqui a 10 anos, 2036, exemplo. E aí fala, 2026 também teve uma crise de petróleo, com essa crise de petróleo a gente teve aqui um decréscimo de venda, durou 2, 3 meses, o que aconteceu aqui de bom foi isso,
tipo, o turismo externo deu uma caída, mas o turismo nacional subiu, a gente fez muita proposta para parques nacionais, etc. Então, meio que você cria já uns planos de ação baseado em histórico, né? E aí não fica baseado em achismo. Então, isso é possível de fazer, tá? Pensando aqui nessa questão financeira. E aí você tem aqui o pós-venda, né? Você pode fazer as pesquisas de satisfação e recompras automatizadas. Eu não sou muito fã, não. Eu acho que o mercado assim de turismo, agência de viagem, acho que o grande diferencial é a humanização, né? Então, o pós-venda e a venda em si, a qualificação do lead, ok, mas uma vez que ele entra, ele foi qualificado, ele vai se tornar cliente, o atendimento pessoal, né, humano, ele é insubstituível, né? E eu acho que o pós-venda, ele também tem que ser insubstituível, porque você pode até utilizar a inteligência artificial para te dar uma memória, assim, né? Tipo, o fulano vai chegar, voltou de viagem, sei lá, na quinta-feira, né? Chegou hoje de viagem. E aí, hoje, a IA te manda, o João chegou hoje de viagem, né? Tudo certo, né? Não teve nenhum problema, viajou para tal lugar, e aí você tem aí um alerta, você recebe um alerta no seu WhatsApp para mandar uma mensagem para ele, para perguntar como é que foi de viagem. Manda amanhã, né? Não manda hoje, porque está chegando hoje, está cansado, mas manda amanhã. Oi, João, tudo bem? Como é que foi a sua viagem? Deu tudo certo? Bom, a IA, ela consegue te dar isso, ela consegue gerar o primeiro texto, e você consegue disparar esse primeiro texto. Tipo, João, como é que foi a sua viagem? E aí, gostou da Toscana? O que você achou e tal? Aí o João vai responder. Quando o João responder, aí você, né, responde como humano, né? E não deixa a IA responder, porque senão corre o risco de ter qualquer falta de empatia, entendeu? Agora, se você tiver uma IA que estiver muito bem treinada, aí você consegue colocar, mas o ideal é que, tipo, joga a primeira, né? Joga a isca, o cliente respondeu, e aí você assume a conversa. Então, faz um pós-venda assim, você meio que faz um pós-venda automático, inicia umas conversas automáticas de pós-venda, e depois você finaliza elas no 1 a 1 com o cliente de vocês. Então, como é que é o mapa da automação completa, né? Se a gente for pensar aqui, assim. Da primeira integração no Instagram até o retorno do cliente, tá? Tudo integrado, rastreável, escalável. Tá? Uma jornada automatizada que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que a gente consegue fazer? Postagem no Instagram. A gente faz a atração aqui. O cliente gostou, ficou interessado, gostou do destino, gostou da oferta, gostou do que você publicou lá, entrou em contato. Entrou em contato, mandou um WhatsApp para você. Quando mandar o WhatsApp para você, ele vai cair no agente SDR. O agente SDR ele vai fazer a qualificação, vai fazer aquelas perguntas que eu mostrei para vocês na aula 4, tá? Que é possível fazer com o agente de IA. Fez o SDR. Terminou a qualificação, ele vai para o CRM, faz o registro, né? E aí ele vai dizer lá qual a etapa do lead que ele está. Fundo, meio, topo do funil, é um lead quente, é um lead frio, é um lead morno, né? E aí você, dependendo do seu CRM, você vai ter um label diferente para fazer o registro. Aí você colocou, ok, o cliente é um lead quente, tá? O lead quente está aí no fundo do funil, já está preparado para comprar. Aí já vem o agente comercial de venda, né? Esse agente comercial de venda, assim, eu aconselharia fazer vocês, né? Aqui vocês entram, mas até aqui, ó, tudo automatizado. Aqui você entra. Opa, peraí, lead quente, preparado para comprar, não posso perder a venda. Entro eu aqui, falo só com os leads quentes, tá? O lead que não é quente, lead frio e lead morno, a gente bota o agente comercial para falar, porque você vai ter que ficar contornando a objeção, você vai ter que ficar mandando link de blog, de conteúdo e tal, para poder nutrir, né? Aqui ele entra na parte de nutrição também. Aí o cliente quis comprar, pagamento e conversão,
automatizado, consegue jogar também para fazer esse pagamento online. Aí o cliente pagou, você já faz a operação, né? Aí você faz toda a parte. Aqui a gente consegue fazer orçamento e tal. Mostrei para vocês também que dá para fazer orçamento. Tá? Fez orçamento, mandou para o cliente gostou, pagou no link ali do orçamento, e aí você faz a operação, faz a execução da viagem do cliente, e aí uma vez que a viagem foi executada, pós-venda. Então aqui é um fluxo completo, né? Talvez cada um tenha o seu processo. Para alguém vai faltar uma etapa, para alguém isso aqui já é muito mais do que faz atualmente, entendeu? Para cada um, cada caso é um caso, né? Não dá para generalizar, tá? Então, mas isso aqui é mais ou menos um fluxo de atração a pós-venda, né? Em um segmento de turismo. Então, isso aqui vocês conseguem passar dentro dessas 8 etapas, você consegue automatizar, você vê que você consegue automatizar praticamente tudo. Você vai entrar em 1, 2, 3, né? Aí, 50% em 50% dos casos. Então, seria como se você estivesse entrando só em 2 etapas de 8. Hoje você entra em 8 das 8, né? Ou contrata alguém para fazer alguma dessas partes, né? Então, isso tudo a gente consegue fazer com inteligência artificial, com agentes de IA. Tá? Então, qual é o conceito, né, da agência inteligente? A agência inteligente não é aquela que usa o ChatGPT, é aquela que tem conhecimento dos processos e automação, né, e faz com que isso tudo trabalhe junto de forma integrada, tá? O ChatGPT, ele é fantástico, não estou dizendo que ele é ruim, não. O ChatGPT é a porta de entrada para todo mundo. Entrou, fez o ChatGPT ele já vai te dar performance, ele já vai te dar agilidade, mas ele não vai te entregar a capacidade de automação 100%, né? Porque você vai estar sempre ali tendo que fazer pergunta e recebendo a resposta, pergunta e recebendo a resposta. E a gente já viu nas aulas passadas, na aula passada, né, quando a gente falou de agente, você não tem que ficar fazendo pergunta e resposta o tempo todo. O agente, você dá o objetivo para ele, ele vai fazer o serviço dele e vai te entregar o serviço pronto. Ele não vai ficar te perguntando. Você pode até colocar lá para ele te perguntar, mas se você não quiser, ele faz tudo de forma 100% automatizada, sem ficar perguntando e voltando para executar o objetivo dele, tá? Então, o que você precisa? Esses 3 pilares são fundamentais. Você precisa ter conhecimento, né? Então, a gente precisa ter dados, roteiros, informações 100% organizados, tá? Esses dados eles têm que estar o mais estruturado possível para a inteligência artificial poder utilizá-los. Se você não tiver isso, conselho que dou, vai ajustando os dados, os seus dados, os seus documentos, colocando tudo, pode ser que seja num Google Drive, mas coloca tudo ali, ó, pastinha, orçamento, pastinha, proposta, pastinha, material Disney, material Itália, material, sei lá, Rio Grande do Norte, né? Tudo que você tiver de forma digitalizada, vai colocando em pastinha, vai criando esses grupos, porque depois, quando você for trabalhar com um agente de IA, você já vai ter essas pastinhas e aí você vai dar acesso a esse conhecimento para esses agentes, tá? Então, o primeiro passo é organizar os dados, tá bom? Os processos, né? Você precisa definir os seus processos, se você ainda não os tiver, e se você já tiver os processos, você precisa entender quais são os seus processos, mapear eles, rabisca no papel, entendeu? Passo inicial e passo final e o que acontece, né? Então, você vai ter, em cada departamento, você tem, sei lá, pelo menos 5 processos. Então, no departamento financeiro, você tem o processo de recebimento, você tem o processo de pagamento de conta, você tem o processo de cobrança, você tem o processo de fechamento de mês, entendeu? Então, são 4 processos que você faz hoje de forma manual e que você poderia colocar para um agente de IA fazer os processos. Não faça todos os processos de uma vez só, né? Faz um processo, estabiliza, funcionou, faz outro, faz outro, faz outro.
escolhe um departamento da agência de vocês para iniciar, seja marketing, né, que é o mais, assim, mais factível, né, e fácil de fazer automação, né, e aí depois você vai fazendo a automação dos outros departamentos, tá? Então, a automação, né, a gente vai ter os agentes que vão agir no lugar dos humanos, ou vão ter os agentes que vão dar, empoderar, né, os humanos que atuam na empresa de vocês, tá? Então, esse é o objetivo aí, esse é o conceito de uma agência inteligente, tá? Então, a gente tem aqui, né, a pirâmide da maturidade com inteligência artificial, tá? Esse é a escadinha que vocês precisam analisar e ver se você está no nível 1 ao nível 5, né? Não adianta, tipo, se você está hoje no nível 1, né, você usa IA para pesquisar. Qual é o visto que precisa para entrar, sei lá, no Vietnã? Precisa de visto? Precisa de vacina para viajar para o Vietnã? Você usa IA para fazer esse tipo de pergunta, tá? Você está no nível 1. No nível 2, você já utiliza IA para criar conteúdo. No nível 3, você utiliza IA para vender. No nível 4, você utiliza IA para automatizar tarefas. E no nível 5, aí é o nível de inteligência total. Tipo, você já tem os seus fluxos automatizados e você, ao invés de fazer as coisas, você vai gerenciar essas automações. Então, você vai ser um gerente de automação, você vai ser um gerente de agentes de IA, né, que é para onde o mundo está se encaminhando, né? Então, hoje, todo mundo vai ter, se a pessoa trabalha no marketing, ele vai ter os agentes dele e ele vai ter que gerenciar o time dele de agentes, entendeu? E com vocês não vai ser diferente, você vai ter a sua agência de viagem e você vai ter que criar os seus times, né, os seus grupos de trabalho de agentes de IA e você vai gerenciar eles. Agora, se você hoje está no nível 1, né, fica só, não precisa compartilhar, mas mentaliza em qual desse nível você está hoje, tá? Porque se você está no nível 1, para você chegar no nível 5, você vai ter que passar pelo nível 2, vai ter que passar pelo 3, pelo 4, pelo 5, para chegar no 5, tá? Não adianta, estou no nível 1, agora eu vou para o 5. Pô, não, peraí, calma, né? Então, você tem que... é uma escala de aprendizado, é uma escala de tentativa e erro. Se você hoje está no nível 1, você só consegue chegar ao nível 4, por exemplo, uma IA para automatizar, ou no nível 3, uma IA para vender, se você contrata alguém para fazer para você, tá? A questão é, se você contrata alguém para fazer para você, né, e você não tem conhecimento nenhum, você não sabe se o que estão te entregando é bom o suficiente. Então, por isso que é sempre bom você ir fazendo, você vai aprendendo um pouco, gerando conteúdo, depois utilizando para vender, e aí você vai vendo qual é o padrão de resposta. Se eu coloquei esses documentos aqui no meu chat GPT, ele respondeu de forma melhor. Então, isso tudo são aprendizados que você vai tendo a partir da utilização, tá? Chegando no nível 5, né, que é o da agência inteligente, né, a gente tem aqui os 5 pilares, né, da agência inteligente. Quais são os 5 pilares, né, que você precisa ter para sustentar toda essa operação inteligente? 1, conhecimento, informações organizadas e acessíveis para IA. Lembra que a gente falou aqui, desde a aula 1 até hoje, de contexto. Então, o contexto nada mais é, né, que é a informação, os dados, e aqui a gente também tem no nível 2 a questão do contexto, tá? Então, o conhecimento, ele gera o contexto. Então, você tem o contexto de várias formas, né? Durante as aulas a gente falou isso. Você consegue informação do Google Drive, você consegue informação do banco de dados, você consegue informação do CRM,
você consegue informação do chat do cliente no WhatsApp. Então, você consegue, esse conhecimento, ele se transforma em contexto, tá? E aí, então, você parte para os processos. Uma vez que você tem conhecimento, você conseguiu transformar esse conhecimento em contexto, você vai para o processo. Aí você vai ter os fluxos claros e você vai saber aonde começa um fluxo, aonde termina esse fluxo do processo e o que acontece aqui no meio. Quando você entende que você tem o início, final e se você tem aqui o meio do processo, no meio do processo é onde ele vai pegar a informação, ele precisa pegar a informação do banco de dados para saber se é cliente ou não e trazer de volta. É cliente. Se ele é cliente, então eu preciso ver aqui no Google Drive para ver se eu já enviei alguma proposta para ele. Já enviou a proposta tal. Então agora eu vou fazer uma resposta para esse cliente. Então, esse é o processo, se utilizando de contexto e se utilizando de base de conhecimento para dar uma resposta mais inteligente, mais assertiva. Agentes, né? Uma agência de inteligência, ela vai ter os agentes, ela vai ter os seus bots, né? Que a gente pode chamar de bot ou agente dentro do WhatsApp, na página web, dentro do Instagram, dentro do Facebook e assim por diante, tá? Esses agentes, eles vão executar tarefas. Então, você tem que estar sempre dando um objetivo para ele. Você tem que ter uma intenção. Eu quero ter um agente de A. Tá? Qual a intenção do seu agente de A? Qual a intenção que você quer com ele? Qual o objetivo que ele vai atingir? Né? Se você não tiver essas respostas, você não precisa de um agente de A. Né? Quando você tiver a dor ali latente, né? Como a gente fala, você sabe que você precisa de um agente de A para te ajudar na parte de qualificação de leads, para te ajudar na parte de criação de proposta. Aí fica mais fácil, né, na hora até mesmo de contratar um serviço, porque você sabe exatamente qual é a sua dor, você sabe exatamente o que você precisa, e aí uma agência de IA, uma agência especializada em fazer automação de processo, a primeira coisa que ela vai dizer é, qual o processo, qual o objetivo, o que você quer. E aí você vai falar, eu quero um agente para qualificar os meus leads. Tá, então da onde vem os leads? Eu não tenho nada de lead, eu tenho um Instagram. Tá, mas no Instagram vem quantos leads? Vem 2 leads por mês. Não, 2 leads por mês você não precisa de uma automação, entendeu? Agora, eu faço ads, eu faço anúncio no Instagram, nos meus anúncios do Instagram vem 200, 300 leads por mês. Ok, 300 leads por mês, são 10 leads por dia, já é um fluxo considerável. Então, faz sentido você ter um agente de IA no seu WhatsApp para poder lidar com essa quantidade de leads que você tem. Então, essa intenção, né, esse objetivo e essa percepção de quantidade de serviço, de quantidade de serviço que você vai se livrar, se você tiver um agente de IA, isso é fundamental, tá? Então, atenção sempre nesse pensamento quando você for definir o que você vai fazer. E aqui a parte de governança, né, o quinto ponto, né, para você ter controle, você ter qualidade, e para você também ter evolução contínua, né, para você saber se o que você está fazendo está dando certo, se está dando certo, você continua, se está dando errado, você para, você coloca na regra do seu agente, não faz isso porque esse aqui dá errado, entendeu? Então você vai dando essa informação para a gente que a gente possa ir evoluindo, né? Então, a governança também é importante. Se alguém perguntar alguma coisa, você não vai responder. Se te pedirem para você fazer promoção, você não está preparado para fazer promoção. Se pedirem para te dar um preço, para você dar um preço de passagem, não, você não está habilitado a dar preço de passagem. Então, esse tipo de coisa que é a governança, né, que a gente fala e é importantíssimo nos agentes de IA. A governança é a próxima onda da inteligência artificial, tá? Por quê? Conhecimento, essa parte de base de conhecimento e tal, isso já vem de 3 anos para cá, então, todo mundo já faz isso aqui já virou commodity. Contexto,
não virou commodity, mas o pessoal já sabe que tem que utilizar, mas ainda tem um contexto muito focado em prompt, ainda não tem um contexto focado em agentes de IA. Isso assim, não vou dizer que é uma onda, mas dentro da bolha dos desenvolvedores de inteligência artificial, isso já faz parte do dia a dia, tá? Processos, isso é processo, como sempre foi processo, desde a época sei lá, antes da Revolução Industrial, processo é processo. É início e fim. Tipo, eu vou botar esse plástico aqui, isso vai sair copinhos de plástico no final. Esse é o processo, entendeu? Agentes, né? São os agentes, também já vem aí de bastante tempo. E a governança, que é lidar com o que o agente fala. E aí, então, esse é o próximo ponto, assim, é o ponto que a indústria está focando bastante, e a gente vai ter um acréscimo aqui de qualidade no próximo ano, próximos 2 anos, bem grande assim, nessa questão de controle, qualidade, observação do agente, se ele está gastando muito dinheiro, se ele está gastando pouco dinheiro, se ele está atendendo de forma correta e assim por diante, tá? Então, aqui, voltando, né, contexto, eu acho que se alguém tiver grávida aí, vai botar o nome do filho de contexto, né, de tanto que eu fiquei falando contexto aí nas últimas 6 semanas, né. Mas o contexto é o ativo mais importante, né, o contexto realmente, sem informação boa, não existe sem processo, não existe automação, sem contexto não existe agente inteligente. Então, quem possui o melhor conhecimento organizado terá a melhor IA, tá? Esse é o diferencial competitivo da próxima década. Qual que é o grande diferencial? Se a gente pega hoje 2 profissionais especialistas em 2 agentes de viagem, tá? 2 agentes de viagem, se você pega os 2 agentes de viagem com 20 anos de experiência, tá? São 2 profissionais completamente diferentes. O que um aprendeu durante 20 anos, o outro, de repente, não aprendeu e foi para um outro lado. Então, às vezes, você tem lá o agente de viagem, que é especialista no destino internacional, o outro é especialista em destino nacional. Quando for construir um agente de IA, é a mesma coisa. Você vai ter o seu agente de IA, que ele vai ser especialista no destino nacional, e você vai ter um agente de IA que é especialista no destino internacional. Não adianta você querer ter um agente de IA que seja especialista em tudo. Assim como o humano, ele também tem as suas especialidades, os agentes de IA também vão ter as suas especialidades. Então, você vai ter o seu agente que é especialista em destino internacional, você vai ter o seu agente que é especialista em parques, você vai ter o seu agente que é especialista em destino nacional, você vai ter um agente, de repente, que é especialista em sol e praia, e assim por diante. E aí, nos bastidores, tá, da tecnologia, você vai ter um agente principal que vai passar a demanda e ele vai escolher, para esse tipo de resposta aqui, eu preciso falar com o sol e praia, né? Sol e praia nacional. Agente Sol e praia nacional, estou precisando aqui, tem uma demanda sobre Natal, preciso que você me ajude. E aí o Sol e praia nacional ele vai responder a resposta para esse cliente, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Ele vai, bota a mão ali, tipo, esse aqui, Parque Internacional, é esse aqui. Né? Aí esse agente vai entregar a resposta. E você faz que é o que chama de multi-agentes, né? O sistema de multi-agentes, ou o sistema de subagentes, que é quando você tem um agente, que é o orquestrador, que é como se fosse o gerente, e aí embaixo do gerente você tem os especialistas, tá? E aí esses especialistas eles estão desenvolvidos em cima de contexto. Se você não tem contexto, se você não tem dados estruturados, você não tem como criar um agente especialista em parques. Se você não tem nenhuma informação, nenhum conteúdo de parques para poder alimentar esse agente, né?
E aí você vai ficar dependendo da informação que corre na internet. A informação que corre na internet, o que você perde? Governança. Você não tem como garantir que aquela informação é correta, né? E para você ter um agente de IA que responde o seu cliente, não é, como melhores práticas de desenvolvimento, aconselhável que você deixe o seu agente fazer uma busca na internet para responder um cliente seu. Porque a informação da internet você não tem como controlar. Você não sabe aonde ele pegou, você não sabe se o cara que escreveu o site ele escreveu certo, e aí o seu agente vai pegar essa informação e vai trazer essa informação para um cliente, que pode ser uma informação totalmente equivocada. Para o cliente, quem deu essa informação foi a sua agência, foi você. Não foi o seu agente de IA. Você não diz, foi o meu agente de IA que colocou. Não dá para no agente de IA, não dá para colocar a culpa que nem colocava no estagiário. Foi o estagiário, desculpa, né? O agente de IA, não. O agente de IA, você precisa ter essa governança para não ter problema para uma resposta equivocada, tá? Então, contexto. Lá vou eu de novo aqui, contexto, tá? Não esqueçam disso, por favor. Então, o que a gente vai precisar fazer, né? O que vocês também vão precisar fazer, né? Vocês vão precisar criar uma equipe híbrida. Você, seus funcionários, para quem tem funcionários, vai ter que aprender a trabalhar junto com a máquina, junto com os agentes de IA, né? Vocês vão ter que aprender como fazer as automações, vocês vão ter que entender a questão dos processos, né? Como é que eu faço, como é que eu mapeio os meus processos, como é que eu mapeio a minha operação, eu divido a minha operação por setores, marketing, financeiro, operacional, vendas, né? Então, você precisa já começar a dividir isso de forma bem estruturada, e uma vez que você definiu quais são os departamentos, você bota ali cada departamento, quais são os processos de cada departamento, né? Isso é um exercício bem legal para vocês fazerem, né? Saindo dessa aula, aproveitar que está fresquinho e pensar, tipo, quais são os departamentos que eu tenho, e dentro desses departamentos, quais são os processos que eu tenho. Desses processos, qual é o processo que eu demoro mais tempo executando? Como é que eu consigo agilizar esse processo utilizando inteligência artificial? Tenho conhecimento para fazer uma automação com o agente de IA? Não, não tenho. Sei usar o ChatGPT? Sei usar o ChatGPT. Como é que eu consigo utilizar o ChatGPT para me gerar agilidade em relação a isso, né? Uma coisa é você escrever o texto, outra coisa é você falar um áudio de 30 segundos para o ChatGPT, ele te cuspir o texto em outros 20 segundos. Em 1 minuto, você tem uma proposta pronta, você tem um texto pronto, né? Quanto tempo você demora para fazer isso na mão, se você ainda fizer isso na mão, entendeu? Responder um e-mail, esse tipo de coisa, você não precisa nem mais escrever, você fala, joga um áudio no ChatGPT, o ChatGPT te responde, entendeu? Então, assim, você está fazendo isso hoje? Não? Então, assim, começa a fazer, começa a testar, tipo, quanto tempo demorou para fazer sem, quanto tempo demorou para fazer com, e aí você vai ver que você vai conseguir liberar um pouco mais de tempo, né, no seu dia a dia. É óbvio que quem vai utilizar ChatGPT vai eliminar boa parte do serviço, mas a redução de tempo não vai ser assim tão grande. Vai ter, óbvio, né, mas não vai ser assim tão grande como se você fizer uma automação com um agente de IA, utilizando o Codex ou utilizando o Cloud Code. Uma outra, tipo, você postar no Instagram sem você fazer nada, tipo, isso e assim, com qualidade visual, entendeu? Isso assim, não tem preço, entendeu? Pô, impressionante, impressionante. E tem gente que paga social media aí, R$500, R$1.000 por mês para ficar postando carrossel. Tipo, você faz automação aí, o negócio vai ser automático, você já economizou R$1.000. Além de tempo, você economiza dinheiro. Tá? Então, atenção, tá? Muita observação no que vocês fazem hoje, do que é feito hoje, os processos, os departamentos, né, para você poder mapear a sua operação e saber aonde
o humano entra, aonde o agente de IA pode entrar, aonde, de repente, cabe uma automação, aonde, de repente, falta uma ferramenta para você, falar, eu não tenho WhatsApp integrado com IA, é uma ferramenta que eu posso ter, eu não tenho CRM, é uma ferramenta que precisa ter, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa vocês precisam ir analisando para ver o que falta, né, na operação de vocês, para fazer com que a sua IA tenha mais contexto, né? Lembrando que você não precisa ter nada pago, você consegue fazer tudo utilizando o Google Drive. Google Drive é 100% gratuito pela Google. Então, você consegue fazer um CRM, você consegue fazer uma planilha de Excel, o nome, telefone, e-mail, de onde veio, qual etapa de qual etapa do funil ele está, se ele está no meio do funil, no topo, no fundo do funil, isso tudo você consegue fazer utilizando o Excel. Você não precisa ter um CRM. CRM nada mais é que um Excel bonito com uma interface para o usuário mais amigável. Mas o Excel, a estrutura do Excel é uma estrutura de banco de dados, né? Então, você tem as colunas, você tem as linhas. E todo o sistema, todo o software da internet hoje, ela é baseada em banco de dados, em colunas e linhas. Então, tipo, o Excel ele faz isso, você consegue fazer de forma gratuita, tá bom? Vamos lá. Aqui eu coloquei assim, o plano de 90 dias. Né? O que a gente pode fazer aí de forma estruturada, né, para transformar a agência com inteligência artificial, né, começando hoje um processo de cada vez. Então, nesse plano de 90 dias, a gente vai ter que fazer os sprints. Né? Então, é um sprint de 4 semanas, tá? Onde na semana 1, você vai escolher o processo, né, e identificar o gargalo, que é aquele exercício que eu falei para vocês fazerem agora há pouco. Na semana 2, você vai criar o contexto e documentar conhecimentos e regras. Qual o conhecimento que você precisa ter? Arruma isso em pastas dentro do Google Drive e qual a regra que o seu agente precisa ter. O que ele tem que fazer, o que ele não pode fazer e como que ele tem que te entregar. É um texto para o LinkedIn? O texto do LinkedIn precisa ter 2.000 caracteres? Precisa ter bullet points? Você quer com emoji? Você quer sem emoji? Você quer que os parágrafos tenham 2 linhas apenas? Isso tudo está dentro das regras. Né? É a regra de como que ele vai te entregar e o que ele não deve fazer. Ele não pode colocar emoji de forma alguma? Então tá, então você precisa colocar isso na regra também, ó, sem emoji, não quero emoji nos meus textos, tá? Então vamos lá, semana 2, né? Criou o contexto, documentou o conhecimento e criou as regras do seu agente. Semana 3, você cria o agente e configura, tá? Você configura ele, treina. Como é que você vai treinar? Você vai dar acesso aos seus documentos. Deu acesso aos documentos, você vai conversar com ele para ver se ele está respondendo de forma correta. Isso é treinar um agente. Treinar um agente nada mais é do que dar um contexto para ele e fazer as perguntas para ver se ele vai responder de forma certa. E aí você vai fazer as perguntas para ver se ele responde errado, porque você sabe quais são as regras, sabe o que ele não pode fazer. Ele não pode entregar emoji. Aí você bota lá, tipo, me dá um texto com emoji. Se ele te dá o texto com emoji, está errado. Aí você tem que treinar. Se a sua regra está fraca, está mal estruturada. Aí você vai e fala com ele, muda a regra, né? E aí tenta de novo. Até que chegar uma hora e falar, ó, os textos aqui, eu estou orientado a não inserir emoji. Eu não consigo gerar texto com emoji. Posso fazer sem emoji? Aí é sinal que você conseguiu treinar, né? Que a sua regra está bem estruturada. Treinar IA nada mais é do que isso. É definir as regras do que pode e não pode fazer, e aí depois você vai fazer as perguntas, né? Se você colocou os documentos, você vai fazer as perguntas para ver se ele está conseguindo acessar os documentos, se ele está conseguindo acessar a base de informação dele para entregar as respostas que você precisa obter. Então, isso é treinar IA, tá? Quando o pessoal fala, treinar IA, você já pensa que, tipo, que é coisa de outro planeta, mas é simples assim,
tá? Pergunta e resposta, respondeu certo, respondeu errado, esse é treinamento, tá? Então, você treinou IA, configurou, né? Tá funcionando tudo certinho, aí você automatiza, entrega e integra isso tudo no seu fluxo de trabalho, tá? Lembrando que isso tudo aqui pode ser feito via ChatGPT. Só que ao invés de que você, na semana 4, quando você automatizar, você pode ter aquela automação completa de agendamento que eu mostrei para vocês, ou você pode ter uma automação que é do tipo, você já tem ali o seu GPT, você criou o seu GPT ele já sabe o que ele precisa fazer, ele já sabe qual é a regra, e aí você vai e fala com ele, ó, cria aí para um carrossel para para vender gramado, por exemplo. E aí o seu GPT ele já está ali preparado, ele já tem também um histórico, porque ele sabe como é que ele vai gerando as peças, ele já cria uma unidade visual, você já consegue fazer isso. Para criar unidade visual, é legal você ir no Pinterest, você pode pegar umas imagens que você acha legal, e aí você joga na IA, você fala, ó, quero que você crie o carrossel, utilize essas imagens anexas como base para criar o meu carrossel, o carrossel da minha empresa. Você coloca a sua logomarca no chat também e ele vai inserir a sua logomarca. Ele insere a sua logomarca, você consegue pegar a inspiração de outros carrosséis e postagens de identidade visual que você gosta, e aí você consegue fazer com que a IA transforme isso tudo numa identidade visual para a sua empresa. Aí você fez um chat desse no chat GPT, ele funciona também, ele funciona, entendeu? E aí você não precisa ter essa preocupação muito grande. Eu não consigo fazer um agente de IA, eu não consigo fazer uma automação, eu não consigo usar IA. Não, você consegue, você pode usar o Gemini, você pode usar o Cloud AI, você pode utilizar o ChatGPT. Assim, aconselho vocês, se for utilizar para gerar imagem, o Gemini, o ChatGPT. Se você quiser também gerar vídeo e só puder investir em uma plataforma, investe no Gemini, tá? Que você tem os melhores modelos de vídeo lá dentro do Google, tá? Então, você consegue fazer isso, tá? Semana 1, 2, 3, 4, totalmente plausível de ser executado. Não tem desculpa, não tem desculpa. Tudo que a gente conversou aqui, você consegue executar semana 1, 2, 3, 4. Isso aqui, semana 1, 2, 3, 4, é sendo bem, assim, gentil com vocês, porque dá para fazer isso tudo em um dia. Dá para ser dia 1, 2, 3, 4, no final de uma semana você já tem 2, 3, 4 processos rodando, tá? Então, assim, qual que é o futuro, né, da agência, né? A inteligência artificial ela não é uma ameaça, tá? Ela é uma oportunidade. Enxerga a inteligência artificial como uma oportunidade, tá? E quem abraça a inteligência artificial vai prosperar, tá? Então, hoje, eu já fiz falei dessa piada já em algum momento, mas vou falar de novo, que é aquela piada dos caras que estavam na selva e veio um leão, ou um urso, né? Cada um conta a piada de um jeito, e o cara começou a correr e falou, por que você está correndo? Tipo, o leão vai te pegar de qualquer jeito. Fala, não, eu não preciso ser o primeiro, eu só preciso ser mais rápido que você, né? Então, hoje, a questão da inteligência artificial é a mesma coisa. Você só precisa ser mais rápido do que o seu concorrente que não utiliza a inteligência artificial, entendeu? Se você for mais rápido que o seu concorrente que não utiliza a inteligência artificial, você utiliza, você já está à frente dele, você já está ganhando agilidade, vai ganhando escala, né? E, consequentemente, quem não utiliza vai ficando para trás, vai ficando para trás. Assim, quem pegou aí a questão dos computadores foi a mesma coisa, internet, a mesma coisa. Tipo, quem não tem site na internet, quem não tem rede social, entendeu? Vai ficando para trás. Você vai ficando para trás na concorrência, você vai perdendo qualificação no seu serviço, né? E a inteligência artificial hoje é um dos
qualificadores, assim, em termos de maturidade digital do seu negócio. Então, você tem a maturidade digital, se você tem um website, se você já utiliza sistemas, se você utiliza algum tipo de comunicação de forma digital, e se você utiliza inteligência artificial. Então, essa é uma escada de transformação digital, né, de inclusão digital no seu negócio. Então, isso vocês têm que ficar atentos, assim. Ah, eu quero botar inteligência artificial. Já tem site? Não, não tem o site. Mas, pô, faz um site. Pô, pelo amor de Deus, pô, não dá. Assim, é o mínimo, entendeu? Site, rede social, depois inteligência artificial. É um processo, é um processo. É igual para vocês a pirâmide aí, do nível 1 ao nível 5, é a mesma coisa, o nível de maturidade digital, como é que está estruturado o seu produto, como é que está estruturado o seu negócio. Tipo, se hoje você não tiver um site, você não é mais encontrado. Você não é encontrado, você não tem autoridade, você não consegue vender, entendeu? Então, hoje você precisa trabalhar toda essa parte digital do seu negócio, tá? Então, as agências, elas não serão substituídas, tá? A criatividade humana, a estratégia, o relacionamento interpessoal, tudo isso continua sendo substituível, tá? A IA é uma ferramenta que ela potencializa as habilidades, e ela não anula essa habilidade humana, tá? Então, as agências que não aprenderem IA perderão competitividade, tá? A ineficiência, a falta de inovação se tornarão barreiras intransponíveis. Integrar a IA significa otimizar processo, personalizar, escalar, né, mantendo sempre relevante no mercado em constante evolução. Lembre que as OTAs também nessa nessa utilização de inteligência artificial para ganhar escala também, entendeu? Então, vai ser uma briga. Você tem a briga dos agentes contra agentes, né? No B2B aí, mas você também tem as OTAs que vão querer ganhar escala utilizando a inteligência artificial e, consequentemente, vai morder a fatia do bolo. O bolo é o mesmo, né? O tamanho do bolo é o mesmo. Então, tipo, quem tiver mais preparado vai conseguir comer um pedaço maior do bolo, né? Então, muita atenção aí para vocês não perderem o timing, entendeu? Perder o timing agora fica muito para trás, fica muito para trás. Isso lembra muito, não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de passar por esse período, na época de 2000, por exemplo, quando a gente tinha os computadores e começaram a inserir os computadores nas empresas, e aí era você tinha a lei de Moore, né, que a cada 6 meses o computador dobrava de capacidade e custava o mesmo preço, né? A cada 6 meses dobrava, a cada 6 meses dobrava. Hoje a gente está aí na inteligência artificial, agora tem uma parada um pouco, mas a cada mês, a cada 2 meses, você meio que dobra, né, a qualidade e a capacidade das inteligências artificiais. Mas era do tipo, eu invisto agora, eu invisto daqui a pouco, né? Naquela época, você tinha essa opção do tipo, eu invisto agora, eu invisto daqui a pouco, porque o custo do investimento era muito alto. Você estava falando de comprar, sei lá, 10, 20, 40 máquinas, né? Sendo que se você colocasse hoje, o seu concorrente segurasse 6 meses, ele ia ter 10, 20, 40 máquinas com o dobro da capacidade do que a sua. Então, teoricamente, ele estava mais capacitado em termos de tecnologia do que você. Então, hoje, na inteligência artificial, é basicamente a mesma coisa, só que tipo, a gente não está falando de 6 meses, a gente está falando de mês, semana. Né? Quem começar hoje, daqui a um mês vai estar à frente, tipo assim, mais 1 mês, 2 meses, está muito à frente, muito à frente. A diferença de quando você começa a utilizar a inteligência artificial, o seu ganho de performance, o seu ganho, assim, a sua ganho de performance, né? É absurdo, é absurdo. Você vai ver daqui a 2 meses, se você começar a utilizar todo dia, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, você vai falar, porra, como mudou, né? Como eu sou muito mais produtivo hoje. E se você depois começar a fazer essas automações, aí, tipo, o jogo muda completamente.
Aí o jogo muda completamente. Aí você entra numa espiral assim, do tipo, como é que eu consigo, o que mais que eu posso automatizar, o que mais que eu posso automatizar? Aí você fica meio que nesse vício, né, de automação, né? Você vai querer automatizar tudo. Então, assim, a revolução da governança, né, para fechar, né, eu acho que a governança, vou voltar a falar aqui, porque ela é importante, tá? Porque a IA ela não é só sobre tecnologia, tá? Mas ela é sobre uma nova forma de operar e gerenciar os processos. Então, a governança, ela traz isso para você, ela traz essa questão de você poder gerir, né, e dizer o que é possível, o que pode e o que não pode utilizar, né? É a governança que faz isso para vocês, tá? E então, assim, para fechar, o que a IA, né, faz, né? A IA ela muda ferramentas, tá? Ela transforma a forma como executamos tarefas e tornamos mais rápidos e eficientes, tá? Os agentes, eles mudam os processos, tá? Então, os agentes de IA, eles reinventam o fluxo de trabalho, permitindo automação inteligente e escalável, tá? E a governança muda empresas, porque ela define a estrutura e a cultura necessária para inovar, prosperar com inteligência artificial, tá? E inovar e inovação, cultura, e sem esquecer também a palavra contexto, tá? A governança ela vai definir qual contexto deve ser utilizado e quando deve ser utilizado por cada agente de IA que participa dos processos de automação da sua empresa, tá? Então, essa era a nossa aula de hoje, tá? Terminando aqui com uma imagem bonitinha, onde a gente tem aí vocês no meio, você tem uma automação de conteúdo, você tem uma automação de marketing, você tem uma automação de SDR, você tem uma automação de operação, né? E aí você encanta o cliente com todas essas automações, né? Com todas essas tecnologias embarcadas no seu negócio. Então, hoje, há a possibilidade de você executar com maestria um negócio com menos gente, né? Você ter o seu urgência, né? Você consegue ter uma urgência com 1, 2, 3, 4, 5 funcionários. Tá? Então, você está falando, você vai orquestrar, você vai organizar isso, né? Claro, mas você consegue sozinho ter todos esses funcionários fazendo algum tipo de serviço para você. Tá? Então, você consegue escalar o seu negócio mitigando o custo. Você consegue escalar sem escalar também a questão financeira, né? Porque aqui você precisaria, aqui eu pago R$ 1.000 por um social media, aqui eu tenho marketing, tem lá a sobrinha da minha amiga, que eu pago R$ 500 para ajudar ela, ela me ajuda também, aqui já são 1.500. Eu tenho o rapazinho que vem aqui, me ajuda para atender o telefone, pago um salário para ele, salário R$ 1.500, já são R$ 1.500, mais 1.500 já são 3.000. Aqui na operação, eu tenho uma menina que me ajuda 3 vezes por semana, pago lá R$ 800. Só aqui já são R$ 3.800 que você tem aí no seu mês, né, de pessoas que estão te ajudando. Pós-venda faz você mesmo, né, você não cobra nada. Mas só aqui você já tem R$ 3.800. Com R$ 3.800, você consegue redirecionar para plataformas, ou você mesmo fazer, você consegue reduzir esse custo. Ao invés de pagar R$ 3.800, você consegue ter um custo aí mensal na faixa de R$ 1.000, você consegue atender todas essas demandas aqui com R$ 1.000, fazendo em termos de automação, entendeu? Então, essa é uma conta também que precisa ser feita e analisada para ver se você consegue, aonde você consegue também reduzir o seu custo. Então, você tem duas ordens assim, de grandeza, né? Na hora que você for fazer uma automação no seu negócio. Reduzir custo e aumentar performance. Tá? Você reduz custo e aumenta performance. Aumentar performance, você consegue reduzir, ganhar tempo. Né? Você aumenta tempo, você ganha tempo ocioso, que vai ser preenchido com uma outra tarefa,
e aí você ganha performance, né? Então, esse é o futuro, tá? Isso são o que as empresas... eu posso falar para você, tipo, o mercado brasileiro e mercado alemão, né? Eu atuo aqui no mercado alemão. As empresas alemãs estão indo para esse caminho, as empresas brasileiras também estão indo para esse caminho, tá? O mercado americano também está indo para esse caminho, tá? Então, assim, globalmente, as empresas estão todas seguindo essa linha que eu mostrei para vocês hoje, e esse é o caminho que vocês têm que seguir também. Não tem como fugir disso. Fugir disso é virar terraplanista, entendeu? Não dá para ser terraplanista nesse momento, porque a onda está aí, a onda é grande, e quem não se preparar ou para furar a onda ou para surfar, vai levar na cabeça, vai ser aquele caixote que dá para tirar o ar. Para quem já tomou um caixote na praia, sabe do que eu estou falando. Mas é isso, pessoal. Eu agradeço a quem esteve aqui nesses 6 encontros, tá? Foi bem legal poder dividir isso com vocês. Sei que não foi muito profundo, mas eu acho que é um ponto de início, né? É o primeiro start para vocês entenderem um pouco mais sobre inteligência artificial e saber o que está acontecendo e saber pelo menos um guia, né? Até uma luz aí, uma lâmpada para seguir. Eu que agradeço a todos vocês aí. Vou pedir para vocês que continuem utilizando o Hub, tá? Na quarta-feira que vem, 5 horas, tá? Vou estar aqui de novo, vou trazer alguma coisa diferente para vocês aí na semana que vem, vou comunicar a vocês via e-mail sobre o que a gente vai falar. A gente vai... a Beatriz foi a ganhadora do Pix, tá? Desse mês, da parte de engajamento mensal. E aí eu queria só fazer um comunicado aqui, deixar isso também gravado, que a gente vai dar uma pausa esse mês na questão do engajamento, porque a gente está com parceiros entrando na plataforma, então a gente está reavaliando essa questão do engajamento, como é que a gente vai fazer essa métrica, né, para a gente ajustar isso. Aí, Beatriz, então, eu vou fazer para você hoje, tá? Já faço para você daqui um pouquinho mais o seu Pix. Que bom que você está aqui. Parabéns, tá? Parabéns. E aí, durante o mês aí de julho, eu trago para vocês como é que a gente vai proceder em relação à questão do engajamento, para que vocês possam utilizar a plataforma está aí para vocês utilizarem, o importante é que vocês passem a utilizá-la para tirar dúvida entre vocês, para que vocês possam trocar conhecimento, né? Que a plataforma está aí para isso, tá? Os canais do Hub estão aí para isso, para que vocês possam colocar as suas perguntas, para que vocês mesmos possam responder, para vocês possam tirar suas dúvidas. A gente tem aí o movimento da Bfly, né? Mudando, mudou a gestão, mudou sei lá o quê, e será que isso vai gerar um problema, né? Então, o Hub ele veio para isso, para a gente criar um ambiente seguro, só tem agente de viagem ali dentro, para que vocês possam falar entre vocês, se tiver tendo algum problema com alguma operadora, né, para que vocês possam se defender e não deixe esse buraco ficar tão grande, né, para quando uma operadora quebrar, todo mundo caiu no buraco junto. A gente consegue, se tiver uma utilização consciente, uma utilização de autoajuda ali dentro do Hub, a gente consegue detectar isso antes de cair todo mundo, né? E a gente tem essa questão da responsabilidade solidária, que é muito perigoso, né? Se uma operadora quebra, você vai junto, vai ter que responder, vai ter custo com advogado, entendeu? Se a gente conseguir fazer com que o Hub tenha essa pulsação do dia a dia de vocês, a gente consegue acompanhar isso enquanto veículo de mídia, e bater em cima dele lá, para saber o que está acontecendo, entendeu? Para não ter nenhuma surpresa, tá? Então, utilizem, usem e abuse da plataforma, tá? A plataforma é gratuita, a plataforma é feita para vocês, tá? Usa
sem moderação, tá? Usa os canais, divide conhecimento, pergunta, e fica aí o convite para vocês utilizarem a plataforma da melhor maneira possível. A gente está com a Affinity Seguros como nosso parceiro, e vou trazer eles para falar com vocês sobre seguro viagem, como vender seguro viagem, quais são umas dicas legais assim, para vender seguro viagem, né, como você se preparar para as objeções, né, do seguro viagem. Eu acho que seria um tema bem interessante também para trazer aqui numa quarta-feira para a gente falar. Se vocês estiverem de acordo, eu já posso conversar com eles para a gente tentar ajustar uma data e uma dessas lives de quarta-feira às 5 horas ser de um executivo da Affinity para... Ah, que legal, que legal. Para trocar uma ideia com vocês. E aí a gente traz o executivo para falar com vocês. O seguro viagem, Renata, assim, é um mar de oportunidades, tá? É um mar de oportunidades. Teve uma entrevista recente, sei lá, tipo, 27 milhões de pessoas viajaram e só 3 milhões ou 7 milhões utilizaram seguro. Foi uma coisa assim, tipo, assim, é surreal, surreal a, a, a não... é, a cultura brasileira, do viajante brasileiro, de não contratar um seguro viagem, né? E assim, você tem muita oportunidade, porque você consegue vender, a maioria dos seguros viagens, a Affinity também tem, você consegue vender num esquema de afiliado, você pode botar dentro do seu site, você pode fazer ads para vender seguro viagem dentro do seu site como afiliado. Então, assim, são várias possibilidades de você não só ficar restrito à venda dentro do seu pacote, né? E tentar, de repente, ir além do pacote e vender num formato de afiliado, se é possível também. É uma outra forma de você poder monetizar e aumentar a remuneração da sua empresa, tá? Então, é isso aí, Bia. Nacional também, tem que adicionar mesmo, tem que adicionar mesmo. Porque, assim, dentro do montante do valor é irrelevante, assim, é um valor irrisório a mais que o cliente vai pagar, e ele vai ter uma qualidade, tipo, fora de casa, né? Tipo, você está fora de casa, você está fora de casa, você tem que ter o melhor serviço, você não pode arriscar, né? Então, beleza. Vou falar lá com o pessoal então da Affinity, vou ver quando é que eles têm disponibilidade e vou trazer para vocês. Vamos fazer aí então um encontro numa quarta-feira dessa para falar um pouquinho sobre seguro viagem, como vender seguro viagem, como vender melhor, como vender certo, tá? Seguro viagem. Vamos fazer isso sim, então. Então, beleza, pessoal. Obrigado, tá? Vou subir a aula 4 e 5 hoje, agora, aqui na plataforma. Bia, vou fazer o seu Pix, tá? Agora, e vou pedir para uma jornalista entrar em contato com você para fazer uma matéria com você, tá bom? Eu não sei se o pessoal vai entrar em contato ainda hoje com você, mas até o final da semana alguém entra em contato com você para fazer uma matéria com você, para falar um pouquinho sobre a plataforma e sobre a questão do Pix. Beleza, beleza. Não, tá tranquilo. Depois o pessoal te encontra aí. Tá? O jornalista encontra a gente até onde a gente não quer. Alexandre, todas as aulas estão na plataforma do Hub. Alguém botou o link aqui no chat, já tem um link aí no chat, se você der uma olhada, vai ter aí, hub.mercadoeventos.com.br. Se você entrar no site do Mercado Eventos, em cima ali do lado da logomarca já tem um botão grande, acessar o Hub, e aí, de nada, Bia. Abraço, tchau, tchau, boa aula aí de inglês. Você consegue entrar na plataforma. Aí você entra na plataforma, se você ainda não for cadastrado, você vai precisar fazer um cadastro. O cadastro, você coloca lá seu nome e e-mail, vai precisar fazer uma validação de CNPJ, porque só entra agente de viagem. Uma vez que você validou o seu CNPJ, é só ir na aba de cursos do Hub, e aí você vai ter acesso a todos os cursos que já tem lá, tá bom? Então, pessoal, é isso. Semana que vem a gente se vê, 5 horas da tarde, mesmo horário, quarta-feira, tá bom? E a gente vai se falando.
Grande abraço para vocês, sucesso aí, bons negócios. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.